Pacheco Pereira explica a derrota eleitoral da esquerda pelo ressentimento causado por esperanças que foram traídas, pela insegurança e pela imigração. Miguel Morgado defende que a culpa foi, afinal, de António Costa, quando em 2015 fez um acordo de governação com o PCP e Bloco. Carlos Coelho, do PSD, acha errado fazer um acordo de revisão constitucional contra o PS. Ascenso Simões, do PS, escreve que o Chega sempre esteve dentro do CDS, PPD e do PCP. E são estes os temas desta edição dos comentadores com Nuno Ramos de Almeida, Paula Cardoso e Pedro Tadeu. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição de Os Comentadores, depois de umas eleições desastrosas. Vamos lá comentar este assunto. Comecemos por Pacheco Pereira. A esquerda há muito tempo, eu já digo isto há anos, não percebeu uma coisa básica, que é a forma clássica do conflito social, que era um elemento importante da representatividade da esquerda, porque falava sobre setores desse conflito social, foi substituído por outra forma de conflito social, que é o ressentimento. Eu digo aqui a palavra ressentimento sem lhe atribuir até à partida qualquer noção de negatividade. É um ressentimento social, e esse ressentimento social, que é o alimento do populismo na Europa e do Chega em Portugal, tem a ver com esperanças que foram traídas ou esperanças que não foram cumpridas. Consegue dar um exemplo que nos ajude a perceber essa ideia? É muito simples, por exemplo, a maneira como se defrontou os problemas de segurança, a maneira como se defrontou os problemas de imigração. Estes problemas, até há pouco tempo, porque quem fez um upgrade destas questões foi o governo da AD, e no fundo respondendo à pressão do Chega, até há pouco tempo eram muito relevantes para quem estava próximo desses problemas. Era muito relevante para quem vivia próximo de bairros sociais, em grande parte de pessoas que vinham de fora de Portugal, para quem tinha que conviver com o Arrodo Bem Formoso. Quando isso era próximo, é natural que haja uma fonte de conflitualidade. Não porque os imigrantes em si sejam criminosos, até a análise do papel da criminalidade na imigração é muito mais relevante para o Brasil do que para qualquer dos outros países aqui representados. Mas repare que não se fala dos brasileiros. Os brasileiros são iguais a nós. Falam português, são brancos na maioria dos casos e não são muçulmanos e, portanto, quando se fala, e o Chega teve um grande papel nisso e o governo deu-lhe eco, que é os indostânicos, que é a expressão que se usa, que aliás nem sequer é rigorosa do ponto de vista. Nuno, há aqui uma relação que o Pacheco Pereira faz diretamente com a questão da imigração. Ele depois à frente fala de outras coisas, mas não podemos estar aqui a assistir ao debate todo. Achas que este tipo de análise é um caminho certo para explicar o resultado eleitoral? Eu acho que a criação de um inimigo para camadas de população que passam a ser imigrantes é uma coisa real, não é? Isto é, a Uhum. extrema-direita consegue que o tabuleiro da política se faça de uma forma determinada, isto é, as pessoas não veem as suas condições de vida motivadas para a exploração a que são sujeitas, não as enquadram no quadro do capitalismo, não acham que são os capitalistas que ficam com grande parte do rendimento que eles deviam ter e, portanto, que não têm, mas veem no imigrante como a causa de muitos dos seus problemas. Mas isso não torna o imigrante a causa dos seus problemas. Era o mesmo dizer que a culpa da situação de injustiça na Europa antes da Segunda Guerra Mundial era dos judeus. Não é? É a mesma coisa Uhum. dizer que os judeus eram responsáveis por tudo de mal sucedia antes da Primeira Guerra Mundial no território da Rússia. Sempre que havia problemas sociais graves, as autoridades abriam um período, um pogrom de caça aos judeus para atenuar a raiva da população e direcioná-la para os judeus. Portanto, quer dizer, há uma produção da questão da imigração como o problema fundamental dos males da nossa sociedade. Mas essa produção é uma produção ideológica. Também tem que ver com uma questão importante, que é a imigração tal como existe, é uma imigração neoliberal, é uma imigração em que as pessoas imigram sem condições de vida, imigram
trabalhando mais horas que o horário, em condições de precariedade, ganhando salários próximos ou abaixo do salário mínimo, não tendo os direitos sociais nem políticos para poderem lutar pela sua vida. E, portanto, o imigrante torna-se simultaneamente, funciona de facto como uma pressão sobre os salários, não é? Porque a existirem determinadas camadas que ganham abaixo daquilo que é socialmente aceitável, fazem pressão sobre os salários dos trabalhadores, mas não são os imigrantes que são responsáveis por essa exploração e por essa desigualdade, mas tornaram-se na cabeça das pessoas uma espécie de bode expiatório de todas as situações. Mas isso é construído, como também é construída a questão da criminalidade. Quer dizer, o Pacheco Pereira dá como adquirido que na Rua do Bem Formoso vive-se a guerra civil do Burundi, mas quer dizer, não é verdade, não, do Ruanda, aliás, mas não é verdade, quer dizer, as pessoas, todos, não, eu passo N vezes no Bem Formoso, nunca me aconteceu nada, portanto, quer dizer, isso não é rigorosamente verdade, aliás, a Rua do Bem Formoso está bastante mais pacífica do que antes da ida do António Costa para o intendente, onde aquelas ruas eram ruas exclusivamente dedicadas à droga e à prostituição. Portanto, quer dizer, a produção de uma ideia de insegurança é também uma ideia ideológica para conseguir que o Chega suba. Agora, eu acho que nós temos de discutir a questão da imigração, mas discuti-la de um outro ponto de vista. A forma da imigração estar regulada, como eles dizem, é ao contrário do que eles fazem, porque aquilo que está a fazer a direita é tornar a imigração clandestina regra, e vai continuar a ser clandestina, e vai continuar a não ter direitos sociais e políticos. Se a imigração tivesse direitos económicos, sociais e políticos, as pessoas eram pagas decentemente, não pressionavam sobre os outros salários, e naturalmente o número seria regulado em relação àquilo que a economia precisa e deve dar de uma forma socialmente justa. Aliás, eu tive curiosidade em ver os números da freguesia de Santa Maria Maior, que é onde está a Rua Bem Formoso, e ganhou o PS aí. Em segundo ficou a AD e o Chega fica em terceiro, mas com um valor percentual. Agora não sei de cor os valores, mas com um valor muito abaixo daquilo que teve a nível nacional. Portanto, realmente, até na Rua Bem Formoso, esta relação direta do resultado eleitoral com os problemas ou os alegados problemas com a imigração. Sim, embora Não sei. o autarca do PS, que foi agredido no dia das eleições, foi o primeiro a inventar uma cena de insegurança relacionada com os imigrantes. Portanto, fez o papel do Chega há uns tempos. Como é que vês isto, Paulo? Obviamente que acho que é importante fazermos estas análises, não é, de como é que chegamos até aqui e tentar perceber, até para encontrar estratégias para tentar, no mínimo, conter, mas obviamente aqui a vontade é inverter este crescimento da extrema-direita, mas eu depois também sinto sempre que estas tentativas de tentar encontrar racionais para este processo parecem minimizar uma dimensão que é profundamente emocional das escolhas que estão a ser feitas. Portanto, há um vínculo emocional ao discurso do Chega, há uma apologia cega da sua mensagem, que, aliás, isso percebe-se de cada vez que é apontada uma aldrabice, mais uma aldrabice ao partido. O que acontece é que as pessoas saem, estas pessoas que votam Chega, saem logo em defesa do partido e acham que há logo aqui uma teoria da conspiração qualquer, uma campanha contra André Ventura. E a questão é que, por mais assustador que isto seja e por mais grotesco que possa soar, eu entendo mesmo que as pessoas sentem prazer com esta ideia de superioridade em relação a outras pessoas. Eu recentemente até tive uma conversa com a investigadora Luísa Semedo, em que ela fala justamente sobre isso. Portanto, ela tem doutoramento em filosofia, aqui com uma especialização em política e ética, e ela fala sobre esta ideia de que as pessoas precisam mesmo de sentir, em diferentes momentos, esta ideia de que, por mais miseráveis que possam ser, que ainda assim há alguém que é mais miserável e sobre quem podem ascender de alguma forma. E acho que é também muito sobre isso que estamos aqui a falar. Obviamente, podemos trazer o ressentimento para a mesa, falar de uma série de outros estados emocionais,
mas no final do dia as pessoas que votam no Chega sentem-se representadas pelas suas ideias racistas e xenófobas, porque para mim as fazem gozar desse tal sentimento de superioridade em relação a todos aqueles que são vistos como não portugueses. E então esta questão, quando nós observamos que mesmo pessoas imigrantes e pessoas negras votam Chega, e isto, ficamos assim muito perplexos com isto, mas para mim vem justamente desse lugar de busca de uma qualquer vantagem em relação ao outro. E a história tem demonstrado demasiadas vezes este desejo do oprimido depois, por algum motivo, exercer opressão sobre outras pessoas. E para mim, quer dizer, este desejo mais primário continua a estar presente. E era importante que nós refletíssemos sobre o porquê deste ressentimento e deste protesto, esta ideia do protesto, porque é que se estão a dirigir para o Chega e não para outros partidos que também nunca estiveram no poder. Portanto, aquela ideia de que estão a derivar porque todos os outros e depois de alguma forma lá estiveram. Há partidos que nunca estiveram. E porquê é que não são esses partidos que estão a mobilizar o voto? Porque é muito simples, para mim é muito simples, tão simples e complexo quanto isto, porque o Chega vive do património racista e xenófobo de Portugal. E, infelizmente, esta é uma realidade para a qual nós não temos olhado nos últimos anos, apesar dos sucessivos alertas que têm vindo a ser feitos por pessoas que estão a trabalhar no movimento antirracista e numa série de lutas. Bom, é preciso lembrar que 80% ou 70% das pessoas não votaram no Chega, não é? Apesar de tudo, ainda é uma larga maioria que não votou no Chega. O que o Chega tem é uma grande subida e, de facto, há indícios que pode até subir mais numa nova crise política ou numas novas eleições se alguma coisa não se alterar. Mas esta questão do ressentimento parece-me interessante. A tendência é como a Paula agora fez, e o Nuno também, induzido pela minha pergunta, acabou por fazer também, que é empurrar esta questão do ressentimento só para focar em questões racistas e ligadas à imigração e eventualmente também em relação à insegurança. Mas há um aspecto que o Pacheco Pereira fala que é as expectativas que a esquerda terá traído em relação a uma parte do eleitorado. E eu penso que isso também tem que fazer parte da reflexão. Até que ponto é que as propostas de esquerda que nós aqui tantas vezes traduzimos e explicamos e tentamos fazer com que as pessoas compreendam, porque é que não chegam às pessoas? Porque é que não há sequer um entendimento daquilo que estamos a dizer? Não é sequer haver uma discussão e porque é que para as pessoas aceitarem ou não aceitarem as propostas de esquerda. Eu acho que há de facto um problema de comunicação e de propaganda muito profundo e também de explicação de coisas que se fizeram no passado e eventualmente discutíveis, que não é feito. E isto abrange todos os partidos de esquerda, não é? E eu creio que há aí, até porque há mais combates eleitorais muito proximamente, independentemente de haver mais ou menos alianças à esquerda, independentemente disso tudo, há todo um discurso político que me parece completamente afastado das pessoas, é pouco claro, é pouco explícito, ao contrário do que faz o Chega, que mesmo para dizer as coisas mais horríveis, é explícito. Vai diretamente ao assunto. Não é? E isso acaba por trazer um discurso claro e completamente compreensível que parece-me, posso estar errado e se calhar aquilo que estou a dizer é injusto, mas parece-me que do lado esquerdo não há essa clareza, há, digamos, uma teorização complexa e às vezes até contraditória que faz com que a mensagem não passe. Eu penso que um dos problemas, não é certamente o único problema, atenção, mas um dos problemas que me parece que sistematicamente está a acontecer tem a ver com isso. Depois há outros, de facto, há um problema com a comunicação social que dá um espaço, e agora ainda vai dar mais, porque agora há cada vez mais legitimidade parlamentar para isso, mas dá um espaço ao Chega que não dá aos outros partidos. Enfim, há todo um conjunto de problemas que nós, ao longo destes episódios de comentadores, temos analisado várias vezes, que são laterais àquilo que, e se calhar mais importantes do que aquilo que eu estou a dizer. Mas acho que uma das reflexões que é preciso ter nesta altura é a forma como falamos com as pessoas, o discurso que temos e, digamos, a capacidade de dizer coisas complexas, mas apresentadas de uma forma clara. Não é simples, é clara. E eu acho que falta clareza
à esquerda. Depois há outros problemas que ao longo do programa certamente iremos falar. Portanto, eu se calhar propunha, porque no Deixa-me fundo não mudamos. só acrescentar uma coisa, Sim, sim, duas coisas. Uma, ponto um, o problema dos partidos de esquerda é também aparecerem ligados àquilo que existe, não é? sim. Injustamente, não é? Os partidos de esquerda que são fiéis ao 25 de Abril aparecem ligados às consequências da política neoliberal que foi feita a partir de certa altura e que não têm Sim, sim, diretamente a é ver com o verdade. 25 de Abril. Sim, sim, O sim. segundo aspecto que é também importante é que a contradição entre os trabalhadores e os capitalistas não aparece inscrita na realidade, ou aparece muito disfarçada. Muitas das pessoas têm empregos precários, não se consideram trabalhadores, consideram-se pequenos Empreendedores. empresários, a riqueza não aparece ligada diretamente ao trabalho, portanto, os patrões aparecem como alguém que concede dar trabalho a pessoas, há até empresas que despedem metade das pessoas e sobem na bolsa, portanto, a forma de distribuição dos lucros e dos rendimentos aparece ligada à especulação financeira, aos unicórnios, essa porcaria toda, e, portanto, quer dizer, não existe aqui uma identidade social que se opõe a uma realidade neoliberal. E nesta crise do neoliberalismo, onde a social-democracia de facto fez as mesmas políticas neoliberais da direita, há uma impotência, há uma raiva porque as coisas não estão resolvidas. E sobretudo porque as pessoas têm plena consciência que os seus filhos vão viver pior que elas. Portanto, há aqui uma coisa de raiva. A construção do racismo. O racismo é alguma coisa, como está a dizer a Paula, tem um fundo milenar, mais até a xenofobia que o racismo, o estranho, o outro, o estrangeiro, etc. Mas é obviamente uma produção ideológica, aliás, porque o racismo não existem raças, quer dizer, é uma criação da ideologia racista, a ideia de raças, e elas são móveis, não é? Nós vemos nos Estados Unidos que, por exemplo, os irlandeses passaram de negros a brancos por comodidade dos brancos no combate aos negros, isto é, não há aqui nenhuma coisa a ver com isso que seja escrita nas pedras. Agora, de verdade, esta ideologia permite um grau de emotividade e de ódio que está alicerçado em séculos de história, que torna isso um instrumento político poderoso. Mas é interessante verificar que grande parte das votações do Chega são em bairros racializados, são em bairros pobres. O Chega ganha na Bela Vista, por exemplo, em Setúbal. O Chega ganha num conjunto de bairros. Ontem a minha filha estava na AIMA a entrevistar pessoas que estavam na fila e parte dos angolanos que tinham direito de voto tinham votado Chega. Portanto, quer dizer, aqui há um racismo que é, como a Paula diz, é sempre sobre a pessoa de baixo, não é? O branco pobre vai dizer que a culpa é do negro, o negro vai dizer que a culpa é do indiano, e se calhar o indiano vai dizer que a culpa é do refugiado. E este discurso de divisão das pessoas, de criação de ódios, tem uma grande capacidade. Tem que ser oposto a um outro discurso que é, de facto, um discurso, do meu ponto de vista, um discurso de classe. Um discurso que diga quem é que fica com o dinheiro, quem é que fica com a riqueza e quem é que fica privado dela. E esse é mais complicado de fazer. Mas é preciso dizê-lo com a clareza, por exemplo, com o que agora disseste. Estás a perceber? Do meu ponto de vista, falta essa capacidade de ser claro nisso. Mas a gente vai continuar a falar de mais ou menos o mesmo assunto, A mas questão agora... é que o ódio mobiliza muito mais Claro. do que toda Claro, esta, por isso toda esta é que isto vai energia, não é? demorar. Que nós, enfim, Por isso é que não é nada fácil mesmo. Sim. por isso é que vai demorar e as condições pioraram, não é? Sem dúvida, depois destas eleições. Mas Miguel Morgado apareceu então com outra teoria, a primeira que ele apresentou para explicar estas eleições, depois apresentou outras, não foi só esta, em que defende que, no fundo, a culpa disto tudo foi de António Costa, quando em 2015 fez a geringonça. Mas os partidos do centro-esquerda e centro-direita tinham o monopólio da ação política em Portugal, com a ação sindical do Partido Comunista nas margens, mas pouco mais. Depois as coisas começaram a mudar. E em 2015, António Costa tomou uma decisão para salvar a sua carreira pessoal, que foi trazer o radicalismo político, naquele caso da esquerda,
até atraindo o legado do próprio Partido Socialista na luta contra o PC, pela estabilização da democracia em Portugal, contra o modelo soviético. Tudo isso é passado em claro porque ele sabia que só sobreviveria politicamente assim e começa a lidar com o PSD e com o CDS como partidos radicais. Isto não sou eu que estou a conjecturar, eu era deputado no Parlamento e António Costa disse-me isso a mim nas intervenções várias vezes e secundado por Augusto Santos Silva e outros. O PSD de Pedro Passos Coelho era o Partido Radical, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista eram partidos moderados, com certeza, com opiniões diferentes do PS, mas isso era insignificante. Portanto, António Costa traz para dentro, para o centro, para o protagonismo da vida política nacional, o Bloco de Esquerda e o PCP. É muito importante notar que, em Portugal, ao contrário do que aconteceu em Espanha, na Grécia e em Itália, países também afetados pela crise financeira na altura da crise do euro, e a Portugal, como sabemos, teve uma crise particularmente pesada, só mais leve do que a grega, mas mais pesada do que nos outros lados, e o governo de centro-direita de Pedro Passos Coelho pode ter tido muitos defeitos, mas nunca permitiu que nascessem fontes, como nasceram em Espanha, na Grécia e em Itália, fontes de radicalismo político novos que se alimentassem do ressentimento daqueles tempos. É António Costa que o faz a seguir. E, portanto, António Costa tem que ser responsabilizado por isso. Na altura foi muito aplaudido pela habilidade. Ou de alguma forma por ter também pacificado a sociedade portuguesa de então, depois da era Passos Coelho. Não, mas quer dizer, o António Costa toma uma decisão que é, em vez de apoiar um governo minoritário do PSD e do CDS, portanto, apostando na moderação política, ele resolveu trazer os radicais da política que havia em Portugal na altura, Bloco de Esquerda e PCB, para se suportar a ele próprio. Essa escolha foi inequívoca e é a responsabilidade dele. Oh, Paula, não foi o Passos Coelho que inventou o André Ventura? Pergunto eu. Olha, Não era o candidato dele em Loures? Foi o Passos Coelho, depois houve ali uma ajudinha de Sebastião Bugalho, com aquela entrevista fantástica, que deu aquela manchete que supostamente tinha como ponto de partida um estudo que haveria em Loures sobre quais é que eram os grandes receios do eleitorado. E esse estudo apontava que as comunidades ciganas estavam no top 3 das preocupações e isso foi apresentado na altura ao jornalista Sebastião Bugalho como um bom tema. Combinou-se uma entrevista com André Ventura e André Ventura não apresenta estudo, não apresenta nada, apresenta discurso de ódio contra pessoas ciganas. Isso foi manchete e Sebastião Bugalho até falou sobre isso mais tarde num podcast de Vítor Matos no Expresso, em que se faz justamente esta historiografia do nascimento deste fenómeno André Ventura, portanto, como é que ele transita do PSD para criar o Chega, e esta entrevista foi um ponto-chave porque marca um antes e depois. Portanto, há ali um testar o anticiganismo e perceber se de facto há caminho para andar. André Ventura percebe que sim, e vai por aí afora. Portanto, isto é um legado, sem dúvida, PSD, aqui cozinhado com uma figura que era do CDS, entretanto é outras coisas, enfim, aquilo é uma grande misturada de facto. Mas se é para apontar dedos, não é? Eu gostaria de lembrar que foi por termos tido um presidente a mandar o país para eleições quando tínhamos um governo de maioria absoluta e que era perfeitamente possível, entendível e seria, do meu ponto de vista, a opção adequada naquela altura, portanto, nomear outra pessoa para o lugar de António Costa, não aceitou isso. Marcelo Rebelo de Sousa queria deixar a presidência, provavelmente com a sua família política no governo, e é também por causa disso que estamos aqui. Portanto, se é para dizer nomes, então, para mim, este é um nome principal. Depois, eu gostaria também muito de perceber qual é que foi o radicalismo que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda trouxeram naqueles 4 anos de geringonça. Eu gostava, de facto, que Miguel Morgado apontasse, ele que diga quais é que foram essas as medidas. Portanto, que radicalismo foi este que estes dois partidos trouxeram à governação em Portugal? Tenho muito interesse em perceber, porque eu não consigo encontrar essa leitura. E depois, eu também gostava... esta ideia de que... o que aconteceu no país nesse período foi o que alimentou a extrema-direita, acho que é completamente alucinado. Portanto, ele está completamente alucinado. E depois, por mais que nós associemos, de alguma forma, esse período a uma perda de eleitorado, tanto do Partido Comunista como do Bloco de Esquerda, por muito que nós queiramos fazer essa interpretação, parece-me que não podemos, e depois, a partir daí, não é, inferir que
Por isso, a extrema-direita cresceu. Portanto, as pessoas deixaram de aderir às propostas do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e foram todas para a extrema-direita. Isto é um entendimento do mundo tão simplista quanto aquele que o partido de André Ventura traz para tudo e mais alguma coisa. Agora, o que eu acho é que é evidente que o mundo mudou, as pessoas procuram respostas simples, imediatas, satisfações instantâneas, e tudo o que exige tempo e reflexão entra logo a perder neste campeonato da disputa da atenção, e acho que este é um dos grandes problemas em que estamos. Por isso, eu digo que devemos olhar, e quando, enfim, vou-me apercebendo destes crescimentos, não só em Portugal, mas um pouco por todo o mundo, eu falo sempre muito do campo da democracia participativa, porque acho que é mesmo essa a via de regeneração democrática. Há aqui processos a nível de democracia representativa que estão esgotadíssimos e que estamos aqui a entrar, enfim, num abismo que acho que é muito difícil de recuperar, sem trazermos para aqui, para esta prática democrática, uma série de outras ferramentas que existem. Porque eu acho que se não o fizermos, nós vamos continuar a ter as pessoas a utilizar o voto, não é? E a questão da política como quem publica tweets. Portanto, como quem está apenas aqui para chocar e para hostilizar, sem qualquer proposta de construção. E isso eu acho que é profundamente assustador, mas não vem da geringonça. Nuno, este paralelismo entre o radicalismo de esquerda e o radicalismo de direita, ou o suposto radicalismo de esquerda e o radicalismo de direita que o Miguel Morgado faz, tem um objetivo político, não é? Sim, obviamente, mas é assim, a primeira questão é que o Miguel Morgado culpabiliza todos os fenómenos, desde as tempestades até os terremotos, até, sei lá, António a Costa, perda da para a Sardinha, esquerda. com a geringonça. A geringonça é Com a culpada dessa história toda. Sim. E depois, quando vai-se analisar, percebe-se que a geringonça tem alguns perigos para o Miguel Morgado. Quais são os perigos? Os perigos é que foi um governo popular e, como diz a Paula, infelizmente não foi um governo que tenha levado muito longe o extremismo, não teve extremismo, foi perante o extremismo de Pedro Passos Coelho, que fez pagar aos trabalhadores, aos reformados, a conta toda da crise europeia e a política da Troika. Ele foi um governo que restituiu rendimentos e restituiu alguma dignidade, mas não foi muito longe. E o facto de não ter ido muito longe fez com que estejamos parcialmente nesta situação. Estamos nesta situação por uma razão objetiva, porque depois da crise financeira tivemos a pandemia, depois da pandemia tivemos a guerra, há uma agudização do sentimento no mundo de insegurança, existe uma crise maior das pessoas em relação ao neoliberalismo e sentirem-se sem rede e sem safa, não é? Sem possibilidade de se desenrascarem, e aí apareceu a extrema-direita com discurso a dizer isto é por causa disto, tudo está errado, e a extrema-direita alimentou-se em vários países. Mesmo nos países onde ele diz que não aconteceu isso, houve um crescimento da extrema-direita. Quer dizer, nós vemos Espanha, onde também, de alguma forma, houve uma espécie de geringonça, não é? O Sumar e o Podemos e os partidos independentistas estão na coligação que suporta o governo do PSOE, mas nós vemos um crescimento grande de partidos de extrema-direita, como na Grécia, apesar de a Aurora Dourada ter sido depois ilegalizada por envolvimento em assassinatos. Portanto, quer dizer, temos em toda a Europa um crescimento da extrema-direita, que obviamente, apesar do aspecto maléfico do António Costa, não é devido a ele. Sim, ainda há aqui uma etapa que é ultrapassada, é que a seguir à geringonça houve 4 anos de maioria absoluta do Partido Socialista, onde, digamos, aquilo que o Miguel Morgado identifica como os males que produziram o crescimento da extrema-direita estiveram de facto só na responsabilidade do PS e não propriamente do PCP e do Bloco e dos Verdes. E há outra coisa que, de qualquer maneira, que me parece que ele não fala e que me parece que aí sim poderá haver alguma razão de queixa em relação ao governo da geringonça. É que o PS, nesse governo, impediu aquilo que seria essencial ter alterado na altura, Que é a relação laboral. que é a legislação laboral. É aí onde eu ia chegar, que é, de facto, sobretudo, aquela que diz respeito à obrigação do patronato fazer contratação coletiva e não conseguir safar-se a isso
sem penalização nenhuma. E isso impediu que os salários fossem negociados num esquema até tripartido, com o governo envolvido, mas que fossem, digamos, regularmente debatidos e atualizados em função dos rendimentos das empresas e da inflação e do aumento do custo de vida, etc. E, portanto, tudo isso o PS não permitiu. Mesmo no governo da Geringonça preferiu estar em aspectos essenciais do lado do capital e não do lado do trabalho, e aí compreendo que uma parte do setor da população se sinta frustrada por os partidos de esquerda não terem conseguido impor isso. E se calhar estaremos a pagar, eu, porque sou um radical de esquerda, estaremos a pagar por isso. Mas é preciso entender que o papel que o PS teve neste processo e, sobretudo, aquilo que não fez e podia ter feito enquanto foi a maioria absoluta. E, aliás, nesta evolução, depois desta situação política modificada com este resultado eleitoral, já vemos as figuras principais do PS todas, digamos, é preciso fazer compromissos com o PSD e deixar o resto da esquerda de lado, como iremos ver na próxima rubrica, o nosso papel selado. E por acaso o papel selado hoje é com duas notícias ou 2 artigos e não só um. Comecemos pelo artigo de Ascenso Simões, que é um membro destacado do Partido Socialista, que se apresenta aqui como gestor, no artigo que escreveu no Expresso, e como ex-membro do... qual é? Epá, agora não sei ler números romanos, pá, que ignorante. Pá, isto é no 17º Governo Constitucional. Ora bem, o título diz tudo. O Chega esteve dentro do CDS, do PPD e do PCP, o que, por exclusão de partes, quer dizer que não esteve dentro do PS. Depois ele apresenta um artigo em É que engraçado que esse título não se encontra em nenhum parágrafo. É verdade, eu andei à procura, mas no essencial o que aqui se passa é conta-se uma história benévola do Partido Socialista ao longo dos anos da democracia, o seu combate anticomunista, a sua extrema razão em todos os aspectos da vida política, o papel moderador do Partido Socialista e depois, a dada altura, deixa eu ver se eu encontro aqui assim o sítio que me interessa debater. O artigo é bastante longo, daí eu estar aqui a correr por aí fora. Eu tinha sublinhado, mas entretanto desapareceu. Mas onde ele diz que onde ele diz, Pedro Alexandre, onde é que isto está? Vem aqui o Caspi não vive. Cá está. No domingo houve transferências de votos do Bloco de Esquerda, que quase se extinguiu, para o PS, muitos, e para o LIVRE. Do PCP para o Chega, do PS para o PSD, os que queriam estabilidade, e para o Chega, os que não queriam Pedro Nuno nem Montenegro. Do PSD para o Chega, os que se fartaram de Montenegro e não viam o PS como alternativa. Este foi o movimento. Ou seja, o Chega somou os votos que já tinha tido há um ano com os eleitores que detestam Pedro Nuno e Luís Montenegro. Engraçado porque, olhando para o mapa, os concelhos, os distritos onde dominava o PS passou a dominar o Chega e é um milagre que o PS seja intocado nessa coisa. Aliás, tu tens um artigo que não corrobora essa Exatamente. O artigo seguinte que eu aqui apresento é uma entrevista com o politólogo Pedro Magalhães, que fez um estudo, ele não explica a metodologia, mas que fez um estudo científico, ou supostamente científico, em que, depois de aqui umas introduções, chega a esta conclusão. Deixa-me ver também se eu encontro. Peço desculpa pela demora. Ora, cá está. O PS perdeu cerca de 179.519 votos para o Chega, 10,2% de 1.759.988 votos em 2024. O Chega, por seu lado, perdeu 57.657 para o PS. Isto quer dizer que o Chega lucrou, na troca, 121.862 votos.
O PS, neste estudo, foi o partido de longe que perdeu mais votos para o Chega. Aliás, o estudo não refere que a CDU tenha perdido algum voto para o Chega, mas provavelmente isso terá acontecido. Ou seja, há aqui constantes interpretações sobre as deslocações dos votos para o Chega e as coisas são mais complexas que isso. O próprio Chega não tem um eleitorado tão fixo como isso e vai-se alterando de eleição para eleição e vão perdendo pessoas e ganhando outras. E, portanto, as razões e os estudos que se fazem sobre as motivações que levam as pessoas a mudar o seu sentido de voto em relação às eleições anteriores são certamente muito mais complexas do que aquilo que nós, com a nossa sensibilidade e a nossa intuição e aquilo que conhecemos dos nossos amigos, relações, daquilo que lemos nos jornais, se apresentam. E, portanto, era importante não se entrar já imediatamente em deslocações destas e, sobretudo, como está a fazer o PS, a tentar fazer com que os partidos à esquerda do PS sejam ostracizados e não passem a contar no debate político com esta alegação que são responsáveis pela passagem de votações para o populismo de direita que o Chega representa. Nuno, o que tens a Não, dizer? eu só dizer o seguinte, que é óbvio que estas deslocações têm dezenas e dezenas e dezenas de anos. Quando nós dizemos o Alentejo comunista passou a ser dominado pelo Chega, é uma realidade que o Alentejo, que teve maiorias de votos da CDU, agora tem maiorias de votos de Chega. Mas, entretanto, há 30 ou 40 anos que ele foi dominado pelo PS. Portanto, quer dizer, a revolução e o seu espírito, a reforma agrária, a mobilização de determinadas populações, depois de dezenas de anos sem as coisas conseguirem avançar, essas populações foram alterando as suas votações políticas. O PS ficou maioritário no Alentejo e na zona de Setúbal, onde a CDU, ou a APU, ou a FEPU, onde o Partido Comunista tinha uma grande influência. Portanto, neste momento, essa evolução eleitoral continua a fazer-se. Não são, provavelmente, sequer as mesmas pessoas, muitas delas já não estão vivas, não é? Podem ser os seus netos, os seus filhos, mas, na realidade, as pessoas naquela região acreditaram num projeto revolucionário, houve a contra-revolução, esse projeto revolucionário não se deu. No caso do Alentejo, nós assistimos a um revanchismo dos agrários depois da reforma agrária, não dando emprego às populações que tinham emprego anteriormente nas terras. Recentemente, a agricultura é feita por imigrantes, não é? Em contentores, em estufas, em não sei quê. Quer dizer, há uma permanente evolução das coisas que não pode ser explicada. Além da imigração dos alentejanos para fora do Alentejo. Para a Suíça, mas, mas o que não impede, apesar de serem os imigrantes e alentejanos que vão para a Suíça, que o Chega não ganhe na Suíça, não é? Portanto, quer dizer, as coisas são bastante mais complicadas do que essa história, porque isso é absolutamente ridículo. Já nas eleições passadas, o Chega tinha não sei quantos por cento em Elvas e dizia-se que a culpa era da CDU que tinha perdido 50 votos, não é? Quer dizer, não são esses 50 votos que se tornem milhares, mas obviamente há aqui um conjunto de gerações de pessoas e de classes pobres que começam a querer numa coisa e acabam a querer no seu oposto. E, portanto, há aqui um fenómeno complicado de explicar e em permanente explicação. Esse artigo do Ascenso é substancialmente mau porque ele acaba a justificar que o que é preciso é moderação. O que é preciso é que o PS seja igual ao PSD ou muito próximo, porque só assim recuperará. Depois faz umas contas que o PS vai ganhar as câmaras todas, mais algumas. Portanto, é um artigo, enfim, não, do meu ponto de vista, não se aprende muito com ele. Olha, tens a honra de encerrar este programa hoje. Deixa-me dizer que saltamos um. Não sei se te apercebeste. Saltamos não. Então não saltamos. Pois foi, esqueci-me de Casco Coelho. Já lá voltamos então. Então não encerramos o programa já, vá. Estás a ver? É verdade. Este moderador anda muito incompetente. Mas eu até pensei que tinha adormecido. Estava aqui a pensar, meu Deus, querem ver que eu adormeci, entretanto isto já passou e perdi. Mas eu acho sempre muito, muito interessante este exercício de cálculos, não é? Estas contas que a malta se diverte a fazer, não é? De que partidos é que se transferiu para que o Chega tenha a expressão que tem. E eu gostaria que nos dedicássemos ou que houvesse maior investimento também
nos mais de 3 milhões de eleitores que não votaram. Portanto, eu gostava de perceber porque é que nós não conseguimos mobilizar o voto. E, mais uma vez, venho trazer para a equação a questão da democracia representativa. Eu acho que há múltiplas formas de fazer com que as pessoas percebam que participar, que o pensamento, os seus contributos são não só necessários como urgentes e que têm um impacto efetivo nas suas condições de vida. E eu considero que esse património não está de maneira nenhuma a ser utilizado. Portanto, há muito foco em tentar perceber quem é que é este eleitorado, como é que ele de repente ganha toda esta expressão, e não vejo grande investimento em tentar trazer como se já fosse uma batalha perdida esta questão das pessoas que não votam, então vamos dar de barato, isto é mesmo assim, a abstenção está ali constituída como já um partido e não vale a pena tocar naquilo. Eu tenho um entendimento muito distinto em relação a isso. E depois esta questão dos malabarismos, né, com as Saint-Simões, e depois acaba por fazer justamente para ir ao encontro daquilo que o Nuno estava a dizer. Então, afinal, aqui nas autárquicas, vamos ter um país completamente diferente daquele que tivemos agora nas legislativas, porque aí o PS está ótimo, não é? Portanto, é basicamente este o retrato que ele depois também acaba por trazer, mas e depois também este tal estudo, que eu não percebi nada daquilo, portanto, confesso. Portanto, em que ele se baseia, não é? Que Pedro Magalhães se baseia para apresentar aqueles resultados. Não percebi, depois, sobretudo, há ali uma citação qualquer a determinada altura que se diz que é aplicado, um método já aplicado em muitos países. Eu gostava de perceber em quais, não é? E ver exemplos concretos do que é que está ali a ser proposto, do que é que está ali a ser apresentado, que análise é aquela, porque eu não percebi nada daquilo. Portanto, isto também, enfim, não acrescenta grande coisa, não é? Esta tentativa que nós estamos aqui a fazer para, de facto, compreender este fenómeno. E eu gostava de saber que outros países é que utilizaram aquela metodologia e com que nível de rigor, não é? Depois não é só dizer, ok, estou a utilizar esta metodologia, mas aquilo tem, de facto, algum tipo de fiabilidade, não é? Interessavam perceber isso. E, enfim, mais uma vez, só para terminar, para mim as contas que devemos estar focados em fazer é em trazer estas pessoas que já se distanciaram de tal maneira que nunca saem de casa para votar. E uma das consequências deste resultado eleitoral é que na Assembleia da República há 2/3 de maioria à direita e pôs-se logo a AIL a dizer que quer então fazer uma revisão constitucional para tirar de vez o estado da economia e talvez o socialismo da Constituição. Sobre isso, Carlos Coelho do PSD teve uma reação muito prudente. Eu acho que, sinceramente, para os portugueses a revisão constitucional não é uma prioridade. E este governo, que viu a sua maioria reforçada com estas eleições, viu na lógica de que está a fazer um trabalho bom para resolver os problemas dos portugueses, não para inventar novos problemas. Portanto, a revisão constitucional, a meu ver, não deve estar na primeira linha das nossas preocupações. E se quisermos falar da nova geografia parlamentar, é perfeitamente legítimo dizer, isto é aritmética política, que a AD mais Iniciativa Liberal mais Chega tem a maioria de revisão constitucional. Mas também é perfeitamente legítimo dizer que a AD mais Iniciativa Liberal mais Partido Socialista tem a maioria de revisão constitucional. Quer dizer, não percebo qual é a obsessão de pensar que, a haver uma maioria de revisão constitucional, ela tem que ser encontrada à direita. Não me parece muito lógico. E o PSD não escolheria esse caminho, podendo incluir o Partido Socialista? Eu acho que, primeiro, repito que a revisão constitucional, a meu ver, não deve ser a nossa prioridade. Mas a estar confrontado com uma revisão constitucional é desejável, seja ela qual for, em qualquer momento da história de Portugal, que ela tenha o maior consenso possível e que resulte de um acordo entre os principais partidos. Não pode ser uma maioria constitucional feita de um lado contra o outro. Tem de haver um consenso alargado e, portanto, fazer uma revisão constitucional contra o Partido Socialista pareceria uma coisa errada. Bom, seja como for, parece-me que vem aí um assalto à Constituição, ou uma tentativa de assalto à Constituição, e aí o papel do PS será de facto determinante, porque, para ser sério, a verdade é que a economia está liberta do Estado, do ponto de vista constitucional, já desde a segunda revisão constitucional de 1989 que Cavaco Silva fez. Foi o trabalho que Cavaco Silva esteve a fazer nessa altura, e que permitiu que muita coisa acontecesse, por exemplo, as PPPs, que permitiu que
hoje em dia nós tenhamos uma economia com cariz neoliberal e não propriamente socialista, e aquilo que a IEL pretende fazer, provavelmente acompanhado pelo Chega e provavelmente acompanhado pela AD e provavelmente até admitido pelo PS numa situação política como esta, é só reforçar ainda mais o caráter que a Constituição acabou por adquirir nos aspectos económicos e libertar e atacar outras áreas, a segurança social, a saúde, a educação, etc. E isto, de facto, coloca o PS numa situação, porque como parece que está tudo a indicar-se que o PS vai tentar, no fundo, encontrar um compromisso com o PSD ou com a AD, de forma a isolar o Chega, e, portanto, viabilizando medidas na Assembleia da República da Aliança Democrática que permitam fazer com que haja um consenso no centrão e que se isole o Chega, provavelmente vai negociar também uma revisão constitucional com a Aliança Democrática, e eu receio que isso seja algo muito prejudicial, sobretudo para quem trabalha. Mas já agora também tenho uma coisa a dizer. Eu acho muito difícil, se não mesmo impossível, a não ser que se deite a Constituição toda abaixo, modificar o preâmbulo, porque o preâmbulo da Constituição, que é onde está a palavra socialista que tanto incomoda a direita, não é uma norma jurídica, é uma declaração dos constituintes, da Assembleia Constituinte, dos deputados que aprovaram aquela Constituição, a explicarem porque é que fizeram aquela Constituição. É uma declaração, portanto, alterar aquele texto é alterar aquilo que eles disseram, é alterar a história. É pôr nas palavras, na boca deles, palavras que eles não disseram. Palavras que foram aprovadas por Mário Soares, por Sá Carneiro e por Álvaro Cunhal, só não foram aprovadas por Freitas do Amaral do CDS. E pelos outros partidos que lá estavam, que também todos eles aprovaram. E, portanto, há aqui, pura e simplesmente, uma operação de revanchismo. A direita está a olhar para isto e diz, é a nossa oportunidade, e vai tentar não perdê-la. E espero que a esquerda tenha capacidade para combater isso e que o PS não se traia a si mesmo. Nuno. Não, eu quero dizer que não partilho da bondade do Carlos Coelho. Acho que vai haver uma operação de revanchismo, já se nota, aliás. Quer dizer, eu nunca tinha visto, quando a direita ficou em ínfima minoria, não me lembro de haver cronistas e comentadores de esquerda pedir a cabeça dos cronistas e comentadores de direita, dizendo que eles não correspondiam à percentagem, que o CDS já não existia e porque tinha 4 ou 5 ou 6 pessoas próximas dele a comentar. Acho que esse revanchismo vai-se ver em todos os lados. Vai-se ver na alteração do Tribunal Constitucional, vai-se ver no dificultar ainda mais, se não limitar a interrupção voluntária da gravidez, vai-se ver na imposição de determinadas verdades e determinadas coisas no ensino, na obrigatoriedade, se calhar, dos privados terem intervenção em todos os setores setores sociais e todos os setores públicos. Quer dizer, a direita não vai perder a oportunidade de usar esta maioria contingente para criar estruturas que façam disso uma maioria estrutural, independentemente da vontade das pessoas, nomeadamente a alteração do sistema eleitoral. Quer dizer, o clima é clima de revanchismo e é um clima alimentado pela Chega, naturalmente, não é? O discurso do Chega é: se vocês acham que isto está mal, vão ver o que é que está a seguir, e é a história da vitória deles ser a morte de Álvaro Cunhal, a liquidação do Bloco, ganharam ao partido de Mário Soares. Portanto, quer dizer, há um clima... Ainda não viram nada. Ainda não viram nada. Portanto, eu acho que vai haver essa revisão, e essa revisão vai ser feita da pior forma possível. Por exemplo, ela não é verdade que esta Constituição não impede os privados, mas, por exemplo, diz que os despedimentos não podem ser... Só pode haver despedimentos por justa causa. O patrão não pode chegar a alguém e dizer vai-te embora porque não gosto de ti, não é? E isso pode ser alterado porque está no quadro da Constituição. Portanto, acho que vai ser um tempo complicado. Paula, eu tinha prometido que fechavas o assunto. Aqui as promessas são para cumprir. É verdade. Olha,
eu também não partilho daquela leitura bondosa, não é? De dizer que como isto não está nas prioridades dos portugueses, então, quer dizer, nem vale a pena estarmos aqui a ter esta conversa, porque isto não vai avançar. Primeiro porque, enfim, está mais do que demonstrado que estes partidos estão-se positivamente a marimbar para aquelas que são as prioridades dos portugueses, e isso está refletido naquelas que são as propostas que têm. E há aqui uma agenda, que é a agenda do negócio, que faz com que, independentemente daquelas sejam as vontades de uma maioria, esses interesses privados depois acabem por se sobrepor. E acho também que é desejável que nós, de facto, antecipemos todos os cenários. Para mim não se trata de apologia da desgraça, mas de perceber que o pior, infelizmente, tem vindo a acontecer. E não nos esqueçamos que a meia dúzia de anos este cenário, não é, era apontado como sendo altamente improvável em Portugal. Aliás, Portugal era apontado como uma exceção a nível europeu. E, entretanto, vejamos ao que isto nos conduziu. Portanto, subestimou-se erradamente o alcance da extrema-direita e do populismo em Portugal, da mesma forma que me parece errado ignorar esta possibilidade da direita, de facto, avançar para uma alteração constitucional que desmantele aquelas são as bases do Estado Social que nós temos. Aliás, eu tinha aqui justamente aquelas que são as declarações da Iniciativa Liberal a esse respeito, e a Iniciativa Liberal diz que quer uma Constituição que traga mais liberdade e que tenha menos pendor ideológico. Portanto, sempre esta ideia da ideologia como um bicho-papão, como se todas estas propostas que estão aqui a ser apresentadas não tivessem um enorme pendor ideológico. E depois ainda dizem outra coisa, que lá está, que é, entendem que não deve ser um ajuste de contas com a história, mas também não deve ser um condicionamento para gerações futuras. Portanto, o que é que isto quer dizer? O que é que isto significa? Que se considera que, de facto, direitos significam algo que condiciona a vida das pessoas? Portanto, o que se quer é impor justamente a lei do mais forte, não é? E a lei do mais forte tem que ver com quem tem mais poder e influência para se sobrepor às outras pessoas. É isto que a Iniciativa Liberal propõe e é isto que se está aqui a antecipar enquanto alteração. E depois, só para terminar, algo que me angustia profundamente e que me preocupa no meio disto tudo também, é porque nós nunca estivemos tão perto de ver esta ideia de cidadãos de primeira e de cidadãos de segunda na lei. Portanto, nós sabemos que as desigualdades existem, trabalhamos para as combater, aqueles que o fazem, mas é completamente diferente vê-las reconhecidas na lei. E este perigo, que as pessoas entendem que não existe e que não está lá, porque temos aqui direitos e as coisas estão, de alguma forma, salvaguardadas, não estão. Porque podemos vir a ter, de facto, pessoas com cidadania portuguesa, mas a mim podem-me dizer, por exemplo, que a minha cidadania foi adquirida, portanto, vale menos do que a cidadania de alguém que já nasceu em território português. E, no limite, também poderão dizer, está bem, mas tu até podes ter nascido, mas a tua família originalmente é de outros lugares. Portanto, a tua cidadania também não pode valer tanto como a de um português que já está cá comprovadamente há séculos. Portanto, tudo isto pode acontecer. Para mim não é uma alucinação ou não é um exercício completamente irrealista, tendo em conta todos os abusos aos quais temos assistido e todas as possibilidades de recuo. E eu acho que é mesmo importante que nós nos mobilizemos para que isso não aconteça, para que não permitamos que este avanço ainda seja mais trágico do que já está a ser. Muito bem, é com este pedido de mobilização que chegamos ao fim deste programa. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.